Amém, irmãos? Vamos agradecer por essa sadia, poderosa, na mesma palavra, com a mesma propriedade, nós iremos receber da igreja. Amém? Amém. Bom, nós já enfatizamos bastante, nós estamos neste mês da família, no mês atual nós estaremos abordando assuntos que certamente trará e agregará muitos valores para a nossa vida pessoal e para o nosso âmbito familiar, para a nossa família nuclear, que ela será completamente abençoada, porque Deus tem trabalhado e colocado no coração dos nossos pastores, aqueles que estão guiando o seu povo, e para que nesse mês tratasse sobre família. O tema do mês geral é famílias debaixo da graça, não da graça comum, mas da graça salvadora de Jesus Cristo. E nós temos hoje um tema específico ao qual nós vamos trabalhar durante esse mês. Todas as ministrações já tem um tema pré-determinado, e o tema que nós vamos tratar hoje é perdão. O tema é perdão, o dom de Deus. Amém? Eu gostaria de partilhar com os irmãos, no princípio, um texto da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos possuem um exemplar da Bíblia, por gentileza. Abra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, é facinho para você achar, capítulo de número 27, quando você acha que era de agradecer ao nosso pastor, que nos incluiu dentro do plantel de pregadores que vão estar durante esses 30 dias estar tratando sobre família. E para mim esse mês da família é um mês todo singular, porque eu vim congregar nessa congregação, nesse ministério, exatamente no mês da família. Foi o mês que nós viemos aqui, nós chegamos, e o assunto que era tratado era sobre família. E eu vim com esse propósito, que minha família fosse modelada, fosse tratada, fosse trabalhada, fosse lapidada. E nós chegamos aqui, estávamos exatamente no meio da família. Por conta disso, hoje, nesse mês, faz um ano que nós congregamos aqui na congregação de Uata, e estamos no Ministério de Uata Uniária. E, mais uma vez, nós estamos tratando sobre família, e eu glorifico a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos relacionados dentro daqueles que vão ter a oportunidade de verbalizar algo de Deus em relação à palavra do Eterno. Quando se encontrar em Gênesis 27, nós vamos ler dois versículos da palavra de Deus. Primeiro nós vamos ler o versículo de número 34, depois nós vamos ler o versículo de número 42, e durante o decorrer do tempo hábil que nós temos aqui, nós vamos ler mais alguns outros versículos para, então, assim, fecharmos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Livro de Gênesis, capítulo de número 27, versículo 34, depois nós vamos pular lá para o 41. Gênesis 27, 34, da palavra de Deus, diz assim, fala sobre a história de Esaú e Jacó. Versículo 34. Como ouvistes, Esaú, tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Versículo de número 41, mesmo capítulo, versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo mesmo: próximo aos desiludos do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Se você quiser deixar a aqui, quiser deixar aberto, fique à vontade de estar na casa do Senhor. Amém? Irmãos, quando o pastor nos procurou para que pudéssemos estar nessa feita, ministrando a palavra do Senhor, logo no princípio veio no meu coração Deus que está em Gênesis, e aí nós estávamos aqui orando por esses dias, e Deus falou comigo a respeito dessa história bíblica, dessa família que é muito abençoada. Deus me levou a meditar nesse texto que nós acabamos de ler. Essa é a história da família do patriarca Isaac, Rebeca, a esposa, e os filhos Esaú e Jacó.
Como nós lemos no versículo 34, e se nós olharmos um pouquinho mais atrás, nós vamos ver que esses dois homens, Esaú e Jacó, eram irmãos gêmeos. Esaú era o primogênito e Jacó nasceu logo na sequência. Quando Esaú nasce, Jacó nasce agarrado nos pés de Esaú. Por isso o nome de Jacó significa aquele que segura, aquele que agarra. Alguns dizem que o nome Jacó significa enganador. Pois bem, o nome do ser humano, principalmente judeu, é dado no ato do seu nascimento. E a atitude que caracterizou o nome de Jacó foi porque ele nasceu agarrado no pé de seu irmão Esaú. Então ele é aquele que segura, aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão primogênito. Os dois eram gêmeos, mas a primogenitura foi dada a Esaú porque ele nasceu primeiro. Dentro da lei, dentro da cultura judaica, ser o filho primogênito é uma bênção. Porque o filho primogênito ele tem vários benefícios que só é dado a ele. O filho que vem logo depois não tem a mesma bênção que o primogênito. Mas nós não vamos tratar sobre a bênção da primogenitura. É só para vocês entenderem o texto, a história, nós nos familiarizarmos com a história dessa família, que é uma família abençoadíssima. Dessa família veio o nosso Messias, aquele que nos salvou, aquele que nos restaurou. E quando nós olhamos para o capítulo de número 27, nós vamos ver que Esaú ele era caçador. E Jacó era um jovem mais caseiro. Ficava em casa com a mãe, ele era mais tranquilo. E já Esaú era um homem da casa, gostava de sair. A Bíblia diz no capítulo 27 que por conta disso, Isaac ele amava mais a Esaú, porque ele se deliciava com as caças que o seu filho primogênito preparava, e ele sentia prazer naquilo que o seu filho caçava, preparava, né? E ele sentia prazer. E já a mãe Rebeca amava mais a Jacó. Se você depois tentar, para a gente secar todo o texto, né? Nós não temos tempo para isso. Mas se você depois de sua casa, com toda tranquilidade, examinar, você vai ver que diz isso, que o pai amava mais Esaú e a mãe amava mais a Jacó, né? A mãe porque Jacó ficava mais em casa com ela, era um menino mais apegado com a mãe, e Esaú era aquele que saía, né? E o outro irmão que estava em casa, era tudo para dar certo, irmãos, tinha tudo para dar certo essa família. Um pai abençoado, filho da promessa, né? Filho de ninguém mais e ninguém menos do que Abraão, irmãos. Essa família era para ser a família mais abençoada, foi abençoada, lógico, mas era para ser o modelo mais perfeito de família, porque saiu das entranhas do patriarca Abraão. E quem prometeu o filho a Abraão não foi o desejo do coração de Abraão, mas partiu do coração de Deus, que fez uma promessa para Abraão, que ia fazer a sua descendência ser grande, ia dar a ele descendência das suas entranhas. E aqui está o filho da promessa, casado, já pai de filhos, uma família que nós chamamos de família nuclear, que viviam debaixo do mesmo teto. O filho mais velho caçava, o mais moço preparava a caça, tinha tudo para dar certo. Capturava o animal, outro cozinhava. Não tinha tudo para dar certo? Era perfeito, irmão. Um caça, outro prepara, né? Mas houve um pequeno desentendimento, e nós vamos falar sobre o perdão. Nós vamos falar sobre perdão por dom de Deus. E nessa família, a Bíblia diz que Esaú, uma certa vez, ele foi caçar. E voltou da caça, já muito cansado, muito esgotado, muito fadigado, porque caçar não é fácil. E ele voltou, e ele estava, diz a Bíblia, que ele estava faminto, com fome. E por conta disso, ele vendeu a bênção da primogenitura para o seu irmão Jacó. Ele chega até Jacó, diz que está com fome. Jacó então fala: olha, então eu preparo uma comida para você, e você me dá o direito, me transfere, é permitida a transferência do direito,
me dá o direito de receber a bênção no ato da morte do meu pai, eu receber a bênção do filho primogênito. A bênção do filho primogênito era tanta que ele era o cabeça da família na morte do pai. A bênção de ser primogênito, um exemplo, se ele recebesse a herança, um exemplo, 100 mil ienes, tivesse lá 2 ou 3 irmãos, 50 mil era um filho primogênito, os outros 50 dividia entre, e faz 2 para cada um, não pode. O primogênito pegar 50, porque ele era o primogênito. E agora esses 2 irmãos, como nós vimos no capítulo, no versículo 34, que depois que Esaú voltou cansado, ele negociou a bênção da primogenitura. O seu irmão mais novo comprou com um prato de lentilha, com uma caça, preparou um alimento, ele recobrou suas forças e negociou a bênção da primogenitura. No versículo de número 34, nós já vemos o desfecho dessa venda. Não foi boa, não foi bom. O negócio deles, eles esqueceram de combinar com o pai, porque entre os dois estava tudo acertado. Entre Esaú e Jacó, negócio fechado, aferendaram a palavra, vendida estava, não tinha como voltar atrás. Só que eles não comunicaram ao pai sobre essa negociação. Mas no versículo 34, nós vemos o desfecho dessa negociação que aconteceu. No versículo 34, diz assim: como ouvistes, Esaú, tais palavras de seu pai, porque o pai internou a bênção sobre Jacó em vez dele. Quando ele ouviu, bradou com profunda amargura e lhe disse: abençoe-me também a mim, meu pai. Ele bradou com profunda amargura. E nós estamos tratando sobre perdão. Quando nós vamos procurar o significado da palavra perdão ou falta de perdão no dicionário, a ausência de perdão, dá exatamente aqui, na amargura. O irmão Esaú estava profundamente amargurado com Jacó por causa do negócio que ele fez. Ele estava até arrependido, só que não dava para voltar mais atrás, porque o pai já havia abençoado a Jacó. E por conta disso ele chorou amargamente. E ele disse ao seu pai, quando ele ouviu a palavra, bradou com profunda amargura: me abençoe, meu pai, mas já era tarde. Já havia sido gerado dentro da família de Isaac e de Rebeca uma discórdia muito grande. O presbítero Miguel disse aqui, nos introduzindo, ele disse que tem visto na sociedade, principalmente na igreja, o que tem dilacerado a noiva do Cordeiro, o que tem abalado as estruturas da igreja cristã, é a falta do perdão. A Bíblia fala dessa família, que era uma família nuclear, viviam todos debaixo do mesmo teto, mas quando nós chegamos no versículo de número 41, nós vamos ver a evidência dessa amargura tão grande, mas ela chegou a ser tão grande no coração de Esaú, que no versículo de número 41, ele diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó. Ele criou um ódio pelo seu irmão, que ele não podia mais conviver debaixo do mesmo teto. Ele tinha um ódio tão grande que estava sendo nutrido dentro do seu coração pelo seu irmão, por causa daquela desavença. O pai abençoou Jacó e Esaú fica chupando o dedo. Ele chora profundamente, amargura-se a alma, e esta amargura, ela se exterioriza através da expressão de Esaú. A Bíblia diz que ele odiava o seu irmão. Irmãos, até no século 21, pasmem os senhores, se nós ouvirmos dentro da igreja, por exemplo, aqui nós temos 2 irmãos, o Cleverson e o Clenilson. O Clenilson chegar para o pastor e dizer: pastor, eu odeio o Cleverson. Ou vice-versa. Pasmem os senhores, até
até no século XXI, aonde tudo está tudo tão difundido e todas as pessoas estão acostumadas, seria para nós motivo de muito espanto ouvir isso de um irmão falando do outro. Nós temos o conceito de que irmãos são para ajudar e não para odiar. Irmãos mais velhos são para aconselhar e não para odiar o outro. É para ajudar e não para destruir. Mas Esaú, ele deixou brotar esta raiz de amargura dentro do seu coração. Eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia no livro de Hebreus, porque é isso que a Bíblia fala sobre a falta de perdão. Hebreus capítulo 12, por gentileza. Nós vamos ser compassivos naquilo que nós vamos falar, porque eu acredito que Deus quer falar através disso com uma maravilhosa palavra. Livro de Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Se nós procurarmos na Bíblia a palavra falta de perdão, nós não vamos achar. Mas o que é a falta de perdão? Ela causa, isso nós vamos ver inúmeras vezes. Mas eu acho um texto que para mim ele resume na íntegra o que é a falta de perdão e é realmente de acordo com a palavra do Senhor. Versículo 15, do capítulo 12 da carta aos Hebreus, diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brote em vós e vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contristados. A Bíblia fala que nós não podemos, é a orientação do autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é a autoria, mas nós sabemos que a inspiração é de Deus. Ele orienta-nos a não deixarmos que esta raiz de amargura, ela brote no nosso coração. Por que essa raiz de amargura não pode brotar? Porque essa raiz de amargura, ela está dentro do coração de todo ser humano que ainda não foi até Cristo. Porque a natureza adâmica, ela faz brotar a raiz de amargura dentro do nosso coração. E a raiz de amargura, ela brotando, ela vai crescendo, e é como um câncer. Eu não sei se você conhece alguém que já teve câncer, ou já viveu isso em alguém na família. Eu tive meu pai que morreu e faleceu por conta de um câncer de próstata. A minha mãe teve um câncer gástrico intestinal, e por conta disso ela veio a óbito. E o que os médicos dizem, quando o câncer está em estado muito avançado, eles costumam usar um jargão médico que diz assim: o câncer está enraizado, ou seja, ele está espalhado, não tem como tirar mais. E o autor aos Hebreus nos orienta que essa raiz de amargura não brote no nosso coração, porque se essa raiz de amargura brotar no nosso coração, ela vai trazer sentimentos que são perniciosos e destrutivos para a noiva do Cordeiro. Nós temos que policiar a nossa vida para que essa raiz de amargura ela não brote dentro do meu e teu coração. Porque, irmão, nosso coração, já dizia um amigo meu, de muito tempo, que coração de crente não é gaveta para guardar ódio. Coração de crente é para morar o Espírito Santo, é para ter paz, é para ter esperança, é para ter fé. Amargura e rancor nós lançamos fora, porque a raiz de amargura, ela não provém do Espírito, ela provém das obras da carne. E a obra da carne não leva ninguém para o céu. O que vai nos levar para o céu é quando nós deixarmos gerar em nós o fruto do Espírito, que é paz, que é gozo, que é amizade, que é amabilidade, que é fé, que é esperança, que é mansidão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você conhece alguém amargurado? Eu tenho uma amiga, e eu guardo uma frase dela, a missionária Elisa Reis.
E ela, uma vez nós estávamos conversando e ela foi pregar. Ela ia muita frequência pregar na congregação onde eu congregava no Brasil. E ela hospedava na casa de alguns amigos. Depois nós íamos para lá para nos confraternizarmos. E uma certa feita ela foi pregar, eu me lembro como no dia de hoje, num congresso de jovens. E ela disse na hora que ela estava ministrando que ela estava de São Paulo para o interior. E no ônibus tinha duas senhoras. Uma, eu vou resumir, uma estava completamente amargurada, reclamava de tudo, tudo ela havia motivo para reclamar, para criticar. Se o campo estava florido, tem flor demais. Se não tinha flor, cadê as flores? Né? Se estava indo bem, está indo bem demais, alguma coisa de errado. Se as coisas não andavam certo, ela reclamava. E do lado dessa senhora, a companheira dela de viagem, tinha outra senhora, que era toda esperança, que era toda alegria. Ela sempre via uma saída no meio da dificuldade. E ela exemplificou o que é amargura. Eu não sei se você já morou no sítio, mas quem já morou no sítio sabe. Se você pegar um ovo podre e você quebrar ele, não tem quem fique perto. O ovo podre, não show, mas o ovo podre, se você quebrar ele, ninguém fica perto. As pessoas que deixam e permitem que a raiz de amargura brote no seu coração, geralmente ela consegue lançar da presença dela todas as pessoas, porque a boca dela fala aquilo que o coração está cheio. O coração está cheio de amargura, ela só fala de rancor. Tudo dá errado, tudo foi uma bênção, mas para ela foi maldição. A palavra veio de Deus, mas para ela a palavra é do homem. Tudo ela reclama. Nós, como cristãos, não podemos deixar que esta raiz de amargura brote no nosso coração. A Bíblia diz que Esaú, ele odiou o seu irmão, versículo 42, no capítulo 27, capítulo 4, versículo 41, e na outra parte do versículo 41, ele chega a desejar matar o seu próprio irmão de sangue. A raiz de amargura brotou, ela foi alimentada pelo ódio, e aí, irmãos, aí as coisas vão de mal a pior. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Como nós devemos fazer para parar essa raiz de amargura, para que ela não cause morte, para que não cause destruição, tanto na igreja quanto na nossa família, é quando nós liberamos o perdão em Cristo Jesus. Aleluia! E quando nós falamos sobre perdoar, não é fácil. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu sei que todos vocês já viveram uma situação tão desagradável, tão desconfortável, ou você precisou liberar o perdão porque você ofendeu, ou você precisou liberar o perdão porque foi ofendido. A falta do perdão e o perdão, tanto o perdão quanto a falta dele, está relacionada às nossas emoções e sentimentos. A ciência e a psicologia falam um pouco sobre a falta do perdão ou sobre o perdão. E a falta de perdão, em algumas universidades dos Estados Unidos, se tem sido muito pesquisado, porque doenças consideradas doenças do século XXI, ou seja, também doenças psicossomáticas, que não aparecem no exame de raio-x, que não aparecem na ressonância magnética, que não aparecem no eletrocardiograma, são doenças que são geradas na alma, doenças psicossomáticas. Eu vou citar algumas porque nós queremos tudo. Primeiro, depressão, angústia, ansiedade, medo, síndrome do pânico, desejo de suicídio, pensamentos corriqueiros e negativos. Todos esses sentimentos, eles têm raiz à nossa alma. Esses pensamentos negativos,
são doenças psicossomáticas. E alguns pesquisadores e médicos descobriram que a falta do perdão ela aumenta em 35% o risco do infarto, ela aumenta o problema do AVC, o risco da pessoa ter um AVC é maior quando ela não libera o perdão, quando ela está amargurada, a tendência dela é viver uma vida de lamentos e desejar ou matar ou morrer. É esse sentimento que a falta do perdão ele nos causa. E como o tema é perdão, o dom de Deus, o perdão, ele não pode ser simplesmente verbalizado. É, meu Deus. Dizer da boca para fora não vale. Você dizer para alguém, eu te perdoo em nome de Jesus, é bonito aos ouvidos, mas só terá efeito quando este perdão brotar do íntimo da nossa alma. Aleluia. Brotar do íntimo do nosso coração. É, Jesus. Eu tenho um atrito, eu já tive atrito com pessoas, e eu vou citar bem rapidinho, eu tive um atrito com um amigo, meu amigo não tem, amigo. Eu tive um atrito com ele por causa de uma chave. Nós tivemos brigando por causa de uma chave de fenda, irmão. Ô chavinha abençoada. Eu peguei a chave emprestada, não devolvi no outro dia. 2 dias depois ele precisou, ele ficou muito zangado, porque ele estava em cima da escada, não tinha como descer, a chave não estava com ele. Ele foi na porta da minha casa com a cachorrada toda e me chamou de tudo quanto é nome, só não me chamou de santo, de irmão, de amigo, o resto. Eu baixei a cabeça, ele tinha uma vaca, a gente cai igual a gente tinha aquele vaguinho. Eu falei, vaguinho, pega as coisas, vai para a tua casa. Porque a sua atitude, você é um cristão, mas a sua atitude não está demonstrando isso. Baixei a cabeça, deixei o portão na cara dele, ele foi embora. Um dia no culto de Santa Ceia, nós estávamos, no momento como hoje, nós estávamos no culto de Santa Ceia, e a igreja lá onde ele congregava, tem quase o dobro de altura alta. E ele lá no meio, sentado na cadeira, com a cabeça baixada, Deus falou, me levanta que eu vou trazer ele. Na hora que eu levantei, irmãos, aquele moço levantou correndo no meio do corredor e saiu, porque o Espírito de fala não mente. Ele veio me abraçou e nós choramos. O perdão foi liberado, hoje é meu amigo, hoje é meu amigo. Eu lembro, mas não me causa dores e nem pesares no coração. Olha! Ele liberou o perdão e eu decidi perdoar. Nós somos amigos uma vez, o cara foi falar mal para mim, depois disso, foi falar mal para ele, ele quis bater no cara. Ele falou, rapaz, quando o cara falou mal de você, eu quis bater nele, porque nós somos amigos. É isso que acontece quando nós liberamos o perdão no profundo da nossa alma. Nós podemos até ver a ferida, lembrarmos que nós nos machucamos, mas quando nós tocarmos nela não vai doer mais. Sabe por quê? Porque o bálsamo de Gileade, o dom do perdão, emanou da tua vida e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então não é fácil, não é coisa para crente pentecostal, canela de fogo. O cara tem que ser macho. Ser macho não é andar com uma ponto 40 e uma 765, não. Ser macho é chegar no outro e falar, irmão, eu errei, você me perdoa, em nome de Jesus, eu quero andar junto, eu vou morar no mesmo céu que você. Lá no céu não tem parede, não tem divisória. Nós não podemos deixar que esta raiz de amargura roube a nossa paz, a nossa esperança. Esses 2 irmãos viverem atrito. A Bíblia diz que por conta disso, a mãe Rebeca disse para Jacó, olha, o senhor está tão furioso com você, ele vai te matar. E eu não quero ver a minha família destruída. Irmão, que pai e mãe quer ver a família destruída? Fala para mim. Você é pai, você é mãe, você é filho, você quer ver a tua família indo para o buraco? De jeito nenhum. Por isso nós estamos trilhando o caminho do justo, perseverando, renunciando, trazendo a nossa família no altar de Deus, porque
quer. Separa o dia que vem entender. Filho vai para onde quer. E o pai ainda bobinho vai buscar na balada da madrugada para o filho. Não tem um acidente, irmão. Em vez de levar o filho para a balada, traz para a igreja. Traz para a igreja. Porque a Bíblia diz em Provérbios 22, ensina o menino o caminho que deve andar. E ainda quando velho, não se desviará dele. Você que tem o seu filho na igreja, a probabilidade de você buscar ele no boteco é mínima. Aleluia, glória a Deus. Agora, por conta de uma raiz de amargura, a mãe fez para o filho: Jacó, vai para cá teu tio Labão. Fica lá uns dias até passar o furor. O tempo, irmão, não é remédio. O que é remédio é o sangue de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro remédio. Eu li aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se nós deixarmos a natureza dele falar, nós vamos andar amargurados. Mas se a natureza de Cristo falar, nós vamos perdoar, nós vamos amar, nós vamos desejar a vida. Para nós e agora vai para a casa do seu Labão, fica lá. Você vai ver, não dá tempo, como eu falei, não dá tempo para a gente secar o texto. E aí, se nós ficássemos aqui a vida inteira, a palavra de Deus em nós do Otávio, é fonte. A mãe disse para ele: vai para a casa do teu tio Labão e fica lá alguns dias, você pode olhar depois na sua casa, capítulo 27, 28. Vai para a casa do teu tio Labão e fica lá uns dias. Pergunto aos senhores, quantos dias Jacó ficou na casa do tio Labão? Quantos dias Jacó ficou na casa do tio Labão? Ficou algum? O plano da mãe era pegar Jacó e ficar lá uma semana, duas, um mês. Aí você volta, tudo confirmou a baixa, esse fogo de pálido assassino, né? E aí eu vou falando com ele aqui, vou trabalhando aqui, vou mexendo nos palizinhos. O pai também vai dar uma ajudinha, né? Vai falar que vovô Abraão não ia gostar dessa história, né? E aí, mas não adiantou, irmãos. Não adiantou, ele não ficou lá um mês nem dois. Ele ficou muitos anos lá. Ele trabalhou 7 anos para ter uma filha, para ter uma esposa. Trabalhou mais 7 para ter outra. Soma já dá 14. E a mãe esperava que era alguns dias. Irmãos, quando Deus quer agir, Ele age no tempo dele. Deus não poderia trazer Jacó de volta enquanto o coração de Esaú não estivesse tratado, ou vice-versa, os dois se encontrarem. Porque o Deus que conhece o teu coração sabe. O Deus que conhece a tua raiz sabe. O Deus que conhece o número do seu my number, Ele sabe como que está o teu coração. Ele sabe o momento certo de intervir na tua causa. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler um texto. Aleluia. Eu preciso ler, irmãos. Aleluia, Jesus. Por favor, abra em Gênesis. Como Deus é bom. O tempo não curou, mas a palavra de Deus, o Eterno, curou essa ferida. E a amargura. Gênesis 33. É só Deus para fazer isso. E o de psicólogo não resolve. Porque se fosse assim, eu ia comprar um divã e colocar na minha casa. Mas eu não preciso de divã, porque eu tenho Deus que criou o céu e a terra. E diz a palavra que a água da terra, Ele segura na concha da tua mão. A água do universo, Ele segura na concha da mão. Imagine você, imagine eu, homem de pequena fé. Capítulo 33. Minha voz já foi embora. Não dá. Não dá para pegar no sapatinho, não dá. Deixa a voz embora, depois Deus trata com ela. 33 e versículo 4. Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. 33 e 4. Nós vamos encerrar aqui.
não há tempo hábil para nós continuarmos. Mas aqui tem muito tutano, irmão. Versículo 4 do capítulo 33. Olha, como se você não glorificar Deus agora, você não vai glorificar mais nunca na tua vida. E no versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, o beijou, agarrou-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Aleluia! Você lembra o que nós lemos lá no capítulo 27, versículo 41? Meu Deus, aleluia! 27, 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, como que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: bem próximo dos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Meu Deus! Irmãos, é a mesma pessoa. Meu Deus! Aqui está falando é o mesmo Esaú do capítulo 27, versículo 41. É o mesmo Esaú do capítulo 33, versículo 7. É o mesmo, mas o que mudou foi que Deus tratou no coração dele. Tu era aquele homem que vivia armado, se prostituindo e levando os outros à prostituição. Hoje tu é presbítero, eu não acredito. Tu era o cabeludo que jogava bola, eu não acredito. Tu é pastor, eu não acredito. Sabe por quê? Porque é o Espírito do Eterno. Nós estamos falando de mesmas pessoas transformadas pelo poder do perdão, pelo não se perdoar. São Deus abençoa, onde é volta mesmo. Lá em São José dos Pinhais, é o mesmo. Eu sou o mesmo. Na época do mundo do crime, do uso do crack, do uso da cocaína, do roubo de carro, eu sou o mesmo. A única coisa que mudou é que a natureza adâmica, ela está sendo esmagada, porque o Espírito de Deus é mais poderoso. O Espírito de Deus é maior. Porque não existe ex-traficante, ex-prostituta, existe sim. Ex-viciado, ex-estuprador em Cristo, existe nova criatura, sim! Aleluia! Meu Deus! Perdão, irmãos, não é dádiva nossa, é dom de Deus. É dom de Deus. Aleluia! É Deus que dá essa capacidade de nós conseguirmos liberarmos o perdão quando nós somos ofendidos ou quando nós ofendemos. Eu vou só citar para fechar, não vou terminar tempo. Filemão fala sobre a história de dois irmãos agora em Cristo, Onésimo e Filemão, escravo e senhor. Paulo recomenda que ele receba o escravo fugitivo, não como escravo, mas agora como irmão. Perdoa na tua casa, perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe, perdoa o teu irmão, perdoa até a sogra no nome de Jesus. Nós perdoamos, irmãos. Se perdoar a sogra, você vai perdoar o teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus! Só para eu levar o dedo, né? Eu amo muito a sogra dela. Trocadinho, né, irmãos? Mas se esse Espírito, nós não deixamos que o Espírito faça brotar em nós esse dom de perdoarmos. Hoje as pessoas parecem que têm ódio da palavra perdão. Eu quero que você se coloque de pé, não dá mais. Com a permissão do pastor Edevaldo, eu gostaria de te convidar você, família em Cristo. A
Cristo.